Bom dia, eu sou Yane e vou apresentar um pouco sobre o Iluminismo. Ele foi um movimento intelectual que começou na Europa a partir do século XVII, sendo que ganhou força a partir do século XVIII. A França é considerada o país que liberou intelectualmente o iluminismo europeu. Tinha como as principais características a valorização da razão, considerada o mais importante instrumento para se conseguir qualquer tipo de conhecimento. Para os filósofos, o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas. Os pensadores de grande reconhecimento nessa época foram René, Montesquieu, Jacques, Denis e Adam Smith, entre outros. Foi um momento de contestar os ideais religiosos que eram predominantes na época, além da economia e política, provocando mudanças sociais e culturais. Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem às ideias de liberdade política e econômica, defendidas pela burguesia. O Iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. As principais características do Iluminismo é valorização da razão, crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, na sociedade e na natureza, crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Vou falar das críticas do Iluminismo, do movimento ao antigo regime, em vários aspectos. Mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nos 3 pontos acima, podemos afirmar que o Iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. As ideias liberais do Iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis eram denominados despotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com os ideais do progresso iluministas. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II, da Prússia, Catarina II, da Rússia, Marquês de Pombal, de Portugal. Bom dia, eu vou falar sobre a influência do Iluminismo nos dias atuais. Temos como influência do Iluminismo nos dias atuais as preocupações com a limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, os ideais e as lutas pelos direitos individuais fundamentais, tal como a vida, a liberdade e a dignidade, entre outros. Além disso, a influência do Iluminismo nos dias atuais também se dão ao campo econômico, visto que mesmo defendiam a ideia de uma economia de livre mercado e liberal. Os ideais do Iluminismo estão presentes em nossa sociedade atual, embora muitas vezes as pessoas não percebam, principalmente as gerações atuais. Um excelente exemplo é nossa política pregada como a melhor ou mais certa para a sociedade, que é a soberania popular. O modelo de democracia que temos hoje é o mesmo defendido pelos filósofos iluministas, inclusive a divisão que temos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ideia de Montesquieu, filósofo bem conhecido. Um exemplo clássico dessa democracia é dos Estados Unidos, que é considerada a maior democracia do mundo e bem típico do iluminismo. Olá, eu vou falar sobre o iluminismo no Brasil. Os ideais iluministas chegaram ao Brasil durante o século XVIII,
muitos brasileiros de classe mais altas da sociedade estudavam em universidades da Europa e, assim, entraram em contato com teorias e pensamentos que surgiram naquele continente. Retornando aos países depois dos estudos, semeavam os ideais iluministas, principalmente nos grandes centros urbanos. A principal influência do iluminismo no território brasileiro foi possivelmente o evento da Inconfidência Mineira, em 1789, em Minas Gerais. Os maiores inconfidentes eram conhecedores e administradores das propostas iluministas e usaram esses pensamentos como base para fundamentar a tentativa de independência do Brasil. Mesmo não tendo alcançado o sucesso desejado, que seria a possível conquista da independência do Brasil, os inconfidentes mineiros conseguiram difundir ainda mais os ideais iluministas entre as camadas urbanas da população brasileira. O iluminismo acabou por inspirar o pensamento liberal, que impulsionou o processo de independência nas Américas. No Brasil, as ideias iluministas foram essenciais para orientar os movimentos voltados para a ruptura do domínio de Portugal sobre a colônia brasileira.